Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Prazer falar com vocês. Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. E hoje eu queria abordar uma ferramenta muito bacana, pouco utilizada pelos traders aqui no Brasil de modo geral. Haja vista a falta de conhecimento, haja vista uma série de falta de informações. É uma ferramenta que foi muito difundida aqui no Brasil pela galera do raio-x preditivo, né? E é uma ferramenta já muito usual, muito conhecida aí pelo mundo dos traders afora e eu queria compartilhar com vocês aqui, tá ok? Chama-se Market Profile. No Profit ela tem o nome de TPO. Eu vou plotar ela aqui na tela já, inserir indicador TPO, e daí a gente vai comentando algumas coisas em cima. Eu ia fazer uma apresentação mais completa e tirar alguns slides, mas aí eu ia aprofundar demais, e como é um vídeo de YouTube de caráter educacional, eu vou plantar a sementinha em você do conhecimento, e se você tiver interesse, realmente você vai correr atrás de maiores informações, porque essa é uma ferramenta muito completa e até certo ponto complexa, porque tem muitas teorias em volta dela, mas eu vou te passar de modo geral o básico que você tem que saber para poder operar, e no final das contas, quando você estudar bastante sobre essa ferramenta, você vai ver o que importa é isso que eu vou te falar. Como nosso compromisso com você aqui, passar tudo de maneira muito objetiva, muito prática, eu não vou ficar me alongando nos pormenores, nos detalhes, como é que foi criada, por que foi criada. Eu vou explicar a funcionalidade direta dessa ferramenta, tá ok? Se eu só configurar ela do jeito que eu gosto de ver aqui para ficar mais fácil, para que a gente tenha uma percepção maior daquilo que eu quero comentar com vocês aqui na nossa troca de ideias, nosso bate-papo, tá ok? Tá ok, tá ok, tá bonitinho, beleza, beleza, ok, aplicar, beleza, tá ok. O que é essa ferramenta? O que é o Market Profile TPO aqui no Tape Reading? Existe um estudo da curva padrão. A curva padrão demonstra, dentro de uma região de probabilidade, o preço, aonde o preço trabalha mais, né? Aonde o preço tende a transitar mais. E com base nesse estudo, essa ferramenta foi desenvolvida, enfim, uma série de situações, tá ok? Eu quero te mostrar aqui a parte prática operacional dessa ferramenta. Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta serve para delimitar as regiões por onde o preço trabalha mais, né? Por onde o preço tem a maior probabilidade de passar, de transitar. Ou seja, mostra para mim as regiões de maior volume e concentração de preço. Esse é um dos objetivos, uma das finalidades dessa ferramenta, tá? Então a gente percebe aqui quais são os elementos dessa ferramenta, tá? Ela mostra para mim a volatilidade, ou seja, da máxima à mínima, no caso desse exemplo aqui, o dólar andou com 39 pontos. Ela é plotada no dia a dia, diariamente, você pode colocar aqui, uma vez por dia, ela pode aparecer por... Tem plataformas que você consegue colocar ela por box do Renko, ou por Candle, enfim, tem várias maneiras de plotar essa ferramenta. Estou plotando ela aqui no diário. Cada barra dessa aqui, representa um dia, tá ok? Tranquilo, beleza. Então, essa ferramenta tem a funcionalidade de mostrar zonas de concentração de maior volume e zonas de probabilidade onde o preço tem mais chance de transitar. Quais são os elementos dessa ferramenta que você analisa? Você analisa a volatilidade máxima diária, fica fácil ver, onde o preço bateu a mínima e onde o preço bateu a máxima, mostra aqui a volatilidade total. Primeira situação. Segunda situação, está vendo essas letras aqui? Não se preocupe com elas. Essas letras é a mesma coisa que o volume profile. Elas têm o objetivo de mostrar as regiões de maior volume. Ou seja, quanto maior essa curva de letra aqui, ó, quanto mais letras tiver aqui, quer dizer que o preço transitou mais, teve mais volume. Tá ok? Eu vou traçar aqui uma ferramenta chamada Volume Profile. Se você não conhece, você deve conhecer, mas eu vou inserir ela aqui também. E se você não souber, eu vou falar mais sobre ela futuramente no nosso canal. Tá ok? Deixa eu tirar aqui. Volume Profile, para você entender, porque ela casa muito bem com essa informação do Market Profile. Inserir. No Profit aqui, ela é separada. Tem algumas plataformas que o Market Profile já vem com o Volume Profile. Vem dessa maneira, ao invés de vir as letras, já vem as linhas traçadas e mais o Volume Profile, tá? No Profit aqui ela vem separada. Para você montar ela completa, você tem que inserir o Volume Profile. Tá ok, aí beleza. Beleza. Agora eu consigo identificar aqui também as regiões de maior volume. Você concorda comigo? Então vamos destrinchar essa ferramenta de modo bem objetivo. Essa ferramenta ela possui alguns elementos. Então, o Market Profile. Primeiro elemento, a volatilidade. Segundo, a curva de concentração de volume.
que você pode ver pelas letras, quanto mais letra, mais volume concentrado nessa faixa, nesse nível de preço, ou isso pode ser substituído pelo Volume Profile, que é mais fácil, mais intuitivo de ver, tá ok? Tem gente que não gosta do Volume Profile porque ele fica plotado na tela toda, pegando todo o caminhar do preço e polui um pouco a visão da pessoa. Tá? Hoje existe maneiras de botar o Volume Profile na lateral ou aqui do lado, enfim. E ela tem uma linha de baixo, uma linha central e uma linha de cima. Deixa eu só tirar uma coisa aqui, para não atrapalhar a nossa interpretação. Vou tirar essa linha aqui, para não atrapalhar a nossa interpretação. Ok, beleza. Tá? O que é essa linha de baixo? Essa linha de baixo, gente, é a Value of Flow. É caracterizada por esse nome, Value of Flow, VAL. E essa linha de cima, no caso aqui na cor azul mais clara, é a Value of High, VAH. E a linha central, caracterizada aqui na divisão desses dois setores do gráfico, com a linha azul clara, é a POC, é a Point of Control. Tá ok? Esses são os primeiros elementos que você tem que ter em mente na avaliação do Market Profile. Você precisa saber o que significam esses elementos. Tendo identificado essas três linhas, tendo identificado a zona de volatilidade, para que servem essas letras caracterizadas como região, concentração de regiões de volume, agora nós vamos realmente para a eficiência, a eficácia dessa ferramenta. O que diz a teoria do Market Profile a grosso modo? A teoria do Market Profile diz que o preço, segundo a curva padrão, tá? Na qual essa ferramenta foi desenvolvida, o preço tende a transitar 70% do tempo entre a Value of Low e a Value of High, sendo que a POC, que é o ponto de controle, é a região, tá, de maior concentração de volume e onde o preço tende a trabalhar mais vezes, tá ok? Tende a cruzar mais vezes. Então, com base nisso, nessa teoria, nós já sabemos que 70% do tempo o preço fica entre a Value of Low e a Value of High. Né? Então, essa é uma zona de maior concentração de volume, onde o preço trabalha. Tá ok? E que a POC, ela representa, tá? Você pode ver que ela casa muitas vezes aqui com o Volume Profile, tá? A região de maior concentração de interesse, onde o preço cruzou mais vezes, onde o preço transitou mais vezes, caminhou mais vezes, tá? Você tem que saber o seguinte, que essas linhas que você está vendo aqui, você pode ver que cada dia é diferente, né? Elas vão se formando durante o dia. Como o preço ele não é estático, ele é dinâmico, para que nós tenhamos essa zona de concentração, o preço deve estar trabalhando. Então, essas linhas são dinâmicas, elas vão caminhando com o preço conforme o dia. Diferente do pivot point, que começa o dia, ele já está plotado no seu gráfico, ela não está plotada, ela começa no zero, que tudo acumulado, e conforme a volatilidade e o caminhar do preço, essas linhas vão abrindo, vão se expandindo e vão sendo corrigidas. Perceba isso, tá? E qual que é a vantagem dessa ferramenta? Principalmente para operações de trade de position, de trade para segurar, ou na hora de você fazer uma avaliação do seu gráfico, do seu gráfico diário, por exemplo, para saber se no próximo dia existe a possibilidade de fazer uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ou continuação de uma lateralização. Porque se eu sei, acompanhe o raciocínio comigo, que se o preço trabalha 70% das vezes dentro dessas faixas, você há de convir comigo que ele só tem mais 30%, ele trabalha 30% fora dessa região, certo? Então, ele trabalha na parte de cima 15% das vezes e ele trabalha na parte de baixo 15% das vezes. Você concorda comigo? Dentro dos 100% onde o preço transitou, se 70% das vezes ele ficou aqui dentro, existe só sobrou 30% para ele transitar, das quais é dividido na parte de baixo 15% e 15% na parte de cima. Fui claro, pessoal? Fui claro? Fui bem objetivo? Espero que você tenha entendido, tá ok? Então tá, Oliver, beleza. Você me falou então que aqui é a região de maior concentração de volume, onde o preço transita mais. Você falou dos elementos da volatilidade, a concentração de volume, a Value of Low, Value of High, e eu sei que o preço transita na zona central 70% das vezes, 15% na zona de baixo, 15% da zona de cima. Pessoal, é uma coisa assim bem intuitiva. Se o preço transita a maior parte das vezes aqui, e a POC é o ponto de controle, é a linha central, entenda a POC como um grande ímã. Tá? Isso que eu quero que você avalie. A POC como um grande ímã, que atrai os preços para ela, porque a POC representa por onde o preço transita mais, certo? Então, se o preço foge muito da POC, ele tende a corrigir em direção à POC. Ó.
Se ele foge, ele tende a corrigir em direção à POC. Se ele foge, tende a corrigir em direção à POC. Perceba como ele trabalha em cima da POC. A POC não é caracterizada como ponto de suporte e resistência, muito pelo contrário, é um péssimo sinal indicador de entrada de suporte e resistência, porque o preço tende a trabalhar em cima dela o tempo todo. Tá? Agora, toda vez que ele foge da POC, vem para essa área de fora da zona de 70%, e se ele só pode ficar aqui 15% das vezes, para onde, quando ele está aqui embaixo, ele tende a corrigir? Ele tende a corrigir para o retorno do canal central, ele tende a corrigir para o retorno da POC. Então, aqui que é a vantagem do Market Profile, é aqui que está o sinal operacional. Toda vez que o preço sai fora dessa linha, dessa zona central, entre a Value of Low e Value of High, e começa a trabalhar aqui fora na zona de menor probabilidade, ele tende, não é obrigatório, ele tende a corrigir em direção à POC. Então, quando você está trabalhando, você vê uma situação dessa aqui, no gráfico se formando, por exemplo, aqui agora, ó, aqui, saiu, fez pivô. Quando fez o pivô de reversão, qual que é a probabilidade, qual que é o objetivo, para onde ele tende a ir? Ele tende a ir para a POC. Você está entendendo? Então, quando você for fazer aqui, ó, uma possibilidade de trade, por exemplo, ele saiu para fora da POC, que é uma região que ele não fica, ele saiu para fora da zona de concentração, está para baixo da Value of Low, tá? Está para fora aqui da linha inferior, e você sabe que ele fica aqui fora só 15% das vezes, aí ele faz um pivô de correção, no caso do Renko, para onde que ele tende a voltar? Para onde que está o imã? O imã está representado pela POC para dentro do canal, e ele vai corrigir para a POC. Então isso te motiva, te encoraja a você fazer um trade de entrada, nesse caso aqui, da ponta compradora, para tentar pegar 5, 6 pontinhos no dólar nesse exemplo. Vamos ver aqui outros dias como é que isso funciona? Perceba, quando ele sai da região, da zona de concentração, ele tende a voltar. Pessoal, às vezes ele pode demorar, tá? Às vezes ele fica aqui, ó, trabalhando fora. Aqui ele ficou 2 horas trabalhando fora. Mas quando ele começa a querer voltar, para onde que ele vai, pessoal? Para onde que ele vai? Veio, trabalhou para a POC. É batata, isso acontece sempre. E a partir do momento que você coloca isso no teu trade system, você começa a ver como isso é efetivo. Olha aqui, ó, começou com gap de alta, começou a trabalhar para fora. Claro que aqui ele não teria sido formado, ainda essas linhas não teriam sido formadas, mas eu quero te mostrar só a parte efetiva não, como funciona a dinâmica dessa ferramenta. Começou a trabalhar para fora da Value of Low, da Value of High, e para onde que ele veio? Aonde que ele veio buscar? Veio buscar POC. Escapou, fugiu, fez pivô. Tá? Entenda isso como uma região de sobrecompra. Entenda, você pode interpretar dessa maneira? Pode interpretar dessa maneira. Ele escapou, para onde que ele tende a voltar? Para a POC. Aonde que ele trabalha mais? Na POC. Ele escapou, para onde ele tende a voltar? Para o centro da POC. Escapou, não foi. Tentou escapar de volta, tentou voltar para o centro da POC, não conseguiu, que é o ponto de controle. Escapou, começou a trabalhar aqui fora, voltou, para onde ele tende a voltar? Para o centro da POC. Bateu, fez pivô, voltou para onde ele tenta voltar? Para o centro da POC. Então, isso pode te ajudar de sobremaneira você identificar regiões no gráfico e de sobrecompra e sobrevenda dentro da teoria do Market Profile, né? Gente, pode acontecer do dia que ele chegar e cair aqui para fora e não voltar. Isso pode acontecer. O preço é dinâmico, né? Isso aqui é um indicador que vai sendo formado durante o dia. Vamos pegar uma região aqui que ele foi e não voltou? Olha aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui. Né? Ele ficou trabalhando na POC aqui, ele foi para embora e não voltou nesse dia. Está vendo? Ó? Pode acontecer de acontecer isso. Ele ir, sair da POC e trabalhar aqui fora e não voltar. Não voltar mais no dia. Tá? Pode acontecer. Tá? Isso é normal. Só que quando você identifica, por exemplo, uma situação que o preço está lateral, ou não está com uma tendência engatada muito forte, e daí você vê o preço trabalhando aqui em cima da linha, e essa linha, e a POC aqui no meio, existe uma probabilidade muito grande matemática de ele voltar para a linha central. Tá? Então, essa é a primeira funcionalidade dessa ferramenta. Perceba, ó, ele começou em gap de baixa, começou a trabalhar fora. Lembrando que essas linhas são dinâmicas, tá? Elas vão se formando durante o dia, vai andando. E toda vez que ele está para fora, ele tende a voltar para dentro da POC. Está para fora, tende a voltar para dentro da POC. Como se fosse um imã, como se fosse um elástico puxando de volta o preço. Começou a trabalhar para fora, veio buscar a POC. Quis trabalhar na fora, veio buscar a POC. Tá? Esse é o primeiro conceito operacional que você deve saber. Que toda vez que o preço trabalha fora dessas zonas, da zona central,
que ele foge dessa região, é muito bom para a gente, porque quando ele começa a corrigir, existe a probabilidade de ele voltar para a POC, para a região central. Tá ok? Então, é bom quando ele sai fora dessas regiões e faz a correção e começa a querer voltar a trabalhar em cima da linha, você sabe que existe a probabilidade matemática a seu favor de ele voltar para a região central. Primeiro sinal operacional, então, já expliquei para vocês. Qual que é o outro sinal operacional que o pessoal usa muito aqui, tá? Em algumas plataformas, como eu já falei, ele já vem dessa maneira. Ele não tem essa linha aqui, tá? Ele não tem essas letras, ele tem só o volume profile e as linhas traçadas, tá ok? No caso do Profit aqui, ele tem as linhas traçadas, as letras e tem o volume profile também. São indicadores separados. Mas é outra maneira de você interpretar, pessoal, são os nós de baixo volume. O que é nó de baixo volume? O nó de baixo volume é representado aqui no caso do volume profile em combinação com o TPO, diz para mim a região onde o preço rejeitou, onde o preço não quis trabalhar, são onde o preço passa, bate ou volta. Vamos dar uma olhada aqui, vou pegar todos os dias aqui. Dentro dessa região aqui de volume, representado no volume profile, aonde que ele trabalhou menos, onde foi o menor volume de concentração? Você concorda comigo se eu traçar uma linha aqui, por exemplo? Ó, aqui. Ele representa o nó de baixo volume? Porque se você vê aqui nessa distribuição de volume no passar do dia, aqui foi onde a região do preço bateu e não teve interesse. Então, consequentemente, ele transitou pouco nessa região, consequentemente, teve pouco volume negocial nessa região, certo? Essas regiões servem como níveis de suporte e resistência. Tá? Isso pouca gente sabe, pouca gente explica para você por aí. E quando o pessoal explica, quer confundir a sua cabeça, é simples assim. Você identifica regiões de baixo volume, tá? Claro, né? Você tem que ver onde o preço está trabalhando, você identifica regiões de baixo volume, e essas regiões servem como regiões de suporte e resistência. E funciona, pode ver, ó, o preço veio aqui, bateu, sentiu a resistência, voltou. Rompeu, testou por cima, voltou. Aí ele ficou testando, sentindo aqui essa região de baixo volume, tá? E perdeu, tá? Então, é uma outra maneira de você poder usar esse indicador, nesse caso aliado com o volume profile, tá? De identificar regiões de baixo volume. Tem vários nomes, o pessoal vai falar nomes americanizados para você. Pessoal, vamos simplificar, vamos facilitar a nossa vida, tá? A gente está aqui para facilitar a nossa vida. Então aqui, mais uma vez, aqui ó, região de baixo volume, praticamente o preço não trabalhou, é caracterizado como uma região de suporte e resistência, tá? Uma região de suporte e resistência. Às vezes, a gente sabe aqui, o preço não voltou mais para cá, porque se é uma região de baixo volume onde o preço não quer trabalhar, ele não tende a voltar muitas vezes aqui, correto? Mas quando ele volta aqui, se ele tivesse voltado, ele teria sentido suporte e resistência provavelmente, tá? Então, é outra maneira de você traçar os seus suportes e resistências usando essa ferramenta. Vamos ver aqui, ó. Olha como é que funciona. Parece brincadeira. Estou pensando, eu não estudei isso aqui antes. Região de baixo volume você traça aqui, ó. Olha aqui. Olha no gráfico como funciona. O preço veio, bateu, respeitou, foi embora. Veio, bateu, rompeu, começou a testar por baixo, respeitou. Veio, bateu, respeitou. Aqui ele rompeu, tá? Então você vai traçando no intraday essas regiões de baixo volume, tá? Nó de baixo volume. Olha que fantástico. Quando um nó de baixo volume desse acontece aqui fora, claro que aqui fora vai ter sempre pouco volume, é óbvio, porque se o preço trabalha mais aqui dentro, o volume vai estar concentrado nessa região central, mas quando você identifica um nó de baixo volume aqui fora, e existe a formação de um ponto pivô em cima desse nó de baixo volume, por exemplo, aqui, opa, vou pegar uma linha aqui qualquer, aqui, ó, tá? Aí ele começa a trabalhar em cima, pivô, começa a querer trabalhar para baixo, você sabe que existe a possibilidade grande realmente de você voltar aqui. Primeiro porque está super sobrecomprado, está bem longe da Volatile of High, tá? Então ele tende a voltar aqui para buscar a Volatile of High e, quiçá, buscar aqui a POC. Esse dia aqui, o dia terminou, senão não deu tempo. Tá ok, pessoal? Esses são alguns elementos do Market Profile. Outro elemento do Market Profile, de maneira operacional, você deve entender que a POC não é suporte e resistência, mas a Value of Low e a Value of High são considerados pontos de suporte e resistência. Isso é meio intuitivo, concorda comigo? Porque se só 15% do tempo ele vem aqui para cima e só 15% do tempo ele vem aqui para baixo, é por óbvio que eu entendo que isso aqui como uma resistência e isso aqui como suporte, não é intuitivo?
Não é fácil perceber isso? E realmente ele é. Né? Pode ver que ele bate, trabalhou, respeitou. Bate, trabalhou, respeitou. Bate, trabalhou, fez pullback e rompeu. Bate, trabalhou, respeitou. Bate, trabalhou, quis romper e voltou. E ele faz isso o tempo inteiro nessas zonas de preço. Tá? Olha aqui ó, como é que funciona. Bate, trabalha, respeitou. Bate, trabalha, respeitou. Veio por baixo, veio por cima, trabalhou, respeitou, voltou, testou por baixo e voltou. Tá? Então, tanto a value of high e a value weight of low são pontos poderosos de suporte e resistência. Esse é outro elemento que você deve saber sobre esse indicador. A POC não é suporte e resistência, não se iluda. Tá? Na verdade, pessoal, os melhores sinais operacionais são quando o preço está aqui fora, porque existe a probabilidade, que eu já falei para vocês, de ele voltar para o centro. Tá? Aqui fora, onde o preço está em zigue-zague, ele está transitando, como se fosse um grande range de acumulação. Tá? A gente sabe que não é, mas eu estou simplificando para você dar uma olhada, entender melhor essa teoria. Tudo bem? Então, olha quanta coisinha, a gente está agregando conhecimento. Descobrimos que a value of high e a value of low, ou seja, essas linhas servem como suporte e resistência. Falamos sobre o nó de baixo volume, caracterizando como pontos de suporte e resistência também, onde o preço transita menos, tá ok? Com pontos de suporte e resistência. Falamos que a POC serve como imã central, onde há atração dos preços que estão sobrecomprados, sobrevendidos nessa região, e toda vez que o preço sai para fora dessa região de concentração de maior volume, é ótimo, porque ele tende a voltar para o centro da POC, e te dá uma sensação na direção correta da sua entrada que você deve entrar. O preço está aqui fora, pessoal. Tá? Tá aqui fora. Você entrar comprando aqui é muito relativo, tem que ter outros critérios de avaliação. Pelo Market Profile, você entrar comprando ou você entrar vendendo aqui nessa região é como se fosse um tiro no pé, porque você sabe que a qualquer momento ele pode corrigir voltando para o centro, porque existe um imã que é a POC puxando para o centro. Tá ok? Legal. Então falamos também que a zona central ela é caracterizada pela região de maior negociação, de maior volume. Tá ok? E aí, a última coisa que eu quero falar para você de maneira bem simples, prática e objetiva. Como é que você pode usar tudo isso no seu intraday? Além de tudo isso que eu falei para você, existe mais uma dica. Você deve traçar nos 2 dias anteriores, tá? No caso, o preço está aqui hoje, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, que fica mais fácil de verificar aqui, por exemplo. Aqui. Vamos ver aqui. Essas linhas, tanto a value of high, a value of low e os nós de baixo volume, caso você trace algum, são zonas de suporte e resistência que servem para o intraday, ou seja, no dia corrente em que elas estão trabalhando, e você pode fazer a projeção dessas linhas para o próximo dia, para ver se essas linhas realmente, porque essas linhas são zonas importantes de suporte e resistência, e o preço tende a respeitar essas linhas nos dias subsequentes. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer, eu quero avaliar esse dia aqui, ó. Pouca volatilidade, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou projetar essas linhas aqui, ó, a value of low, a value of high, para o dia seguinte. E vou deixar plotado no meu gráfico essas zonas, tá? E também vou colocar aqui, tá, o nó de baixo volume para o dia seguinte. Pronto. Quando o gráfico, o preço abrir, aqui no caso desse dia, digamos que o preço não tenha aberto, digamos que se você está vendo essa situação aqui, tá? Vai começar o dia aqui, tá ok? Você já está com essas linhas projetadas para o dia seguinte. E a gente sabe que essas linhas servem como suporte e resistência. Tá? Então, o meu conselho, uma dica operacional legal, quando você for fazer o teu estudo do teu gráfico, seja na parte da manhã ou na parte da noite, para deixar teu papel, o teu ativo pronto para poder tradar no dia seguinte, é que você pegue pelo menos 2 dias anteriores, 2 dias anteriores, e faça a projeção dessas linhas, tá? Porque essas linhas servem sim como suporte e resistência. Vamos ver aqui, eu quero analisar esse dia não abriu ainda. Fiz a projeção de um dia anterior, vou fazer a projeção de 2 dias anteriores, tá? Para a gente ter uma avaliação aqui, ó. Vou traçar meio que no olho aqui, sem muito critério. E aqui, tá bom? Aqui, como aqui tem vários pontos de nó de baixo volume, eu não vou traçar. Eu tracei só esse aqui que foi mais evidente, até porque no próprio intraday ele mostrou aqui que ele mostrou que serviu como suporte e resistência. Então esse nó de baixo volume para mim ele é caracterizado. Agora se eu traço vários nós de baixo volume aqui, perceba que o preço não transitou aqui, não teve toque, não mostrando uma área, uma área tão importante. Agora esse nó de baixo volume aqui, realmente ele mostrou resistência, o preço tocou nele e continuou. O preço veio trabalhando nele aqui e respeitando. Então eu vou levar esse nó de baixo volume para o dia seguinte, tá ok?
Então, o que que eu fiz, pessoal? O que que eu fiz? Eu projetei a Ball of Hole e High, desculpa, Eli, dos 2 dias anteriores para esse dia, traçando isso aqui, servindo isso aqui como suporte e resistência. E vamos ver se funcionou. Vamos avaliar esse dia aqui, ó. Esse dia que nós estamos avaliando. Olha aqui, ó, as linhas que eu puxei do dia anterior. Esse gráfico não estaria formado, estaria se formando. E olha aqui, ó, o dia abriu aqui, ele não quis respeitar esse primeiro ponto, veio, sentiu a resistência, voltou. Veio, trabalhou em cima, voltou. Perceba como ele está servindo de uma resistência. Não está pegando no olho do mosquito, mas está servindo como resistência. Você traça isso aqui, você vê a formação da abertura e faz um pivô que é cair, você sabe que isso aqui com uma resistência, bom, está para baixo da resistência, não conseguiu romper, vou fazer uma entrada operacional aqui. Fez mais o pivô aqui, no caso do gráfico do Renko, está para baixo da resistência, não teve força para romper, vou fazer uma entrada operacional aqui. Tá ok? Olha só, veio, testou por cima, fez o padrãozinho aqui, veio, testou por cima, sentiu a resistência, bateu aonde? Na linha de cima. Lembrando que aqui o gráfico já está formado, as linhas de baixo, de cima e a POC já estão formadas, mas no intraday esse gráfico estaria sendo formado, você entende? E olha como é que serve de parâmetro, linhas de suporte e resistência, olha como é efetivo. Aí ele vem aqui, rompeu, testou por baixo, serviu como resistência, rompeu, testou por cima, virou suporte, aí ele veio aqui, olha isso aqui, voltou aonde? Onde que ele voltou, pessoal? Olha aqui, eu trouxe essa linha de suporte e resistência do dia passado. Você está vendo isso? Tá? Perceba se isso tem sentido o que eu estou falando para você. E daí eu trouxe uma linha de 2 dias atrás, olha onde que o preço fez a máxima e respeitou. Olha aqui, como respeita. Olha como respeita essa linha. Tá? 7 ou 8 pontos no dólar. Você está vendo? Então, essas linhas servem como projeção de linhas de suporte e resistências para os dias seguintes. Isso é o que eu quero dizer. Tá? Então, você vai pegar pelo menos os 2 dias, tá bom? 2 dias atrás do dia do preço que você vai trabalhar e vai fazer a projeção dessa linha. Tá? Para que quando o preço começar a trabalhar em cima dela, você vai ver a dinâmica do preço respeitando essas linhas como suporte e resistência. Se não estiver respeitando muito, é porque realmente aí você pode tirar a linha. Aí você tira. Você não. Aqui não está passando, não está respeitando, não vai servir, tira. Entende? Que nem, ó. Agora, você vê, serviu para esse dia. Para esse dia aqui, ó. Olha só como é que ele testou por baixo. Olha só. Aqui, esse dia aqui, olha só como ele. Aqui ele já não serviu, tá vendo? Então você plota isso no teu gráfico, estuda essas linhas, tá? E veja se eu estou falando para você faz sentido ou não. Veja se tudo isso é algo empírico ou tem fundamento. E eu falo para você que tem, gente. Eu já estudei muito Market Profile, tem outras teorias em volta, mas a parte prática, objetiva, a sinopse, o resumo, o supra-sumo, estou passando para vocês, é isso. É isso, tá? Não foge disso, tá ok? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se inscreva no canal, ajuda a te divulgar nosso canal. Meu canal só tem um mês, pouca gente me conhece. Eu sou um trader como você, que quer dividir conhecimento, quer somar para a comunidade de trader, para que a gente possa crescer junto e em busca da consistência sempre, tá ok? Dá um like aí, se inscreva no nosso canal, divulga esse vídeo, ajuda a nossa comunidade a crescer. No mais, grande abraço!